Texto Fraternizar 2, edição 155, fevereiro 2020. Título: Eutanásia, não ou sim à lei de despenalização. Líderes das religiões e das igrejas, com destaque para o Papa de Roma e a generalidade dos bispos residenciais católicos e respectivos párocos, são todos contra a aprovação de uma lei de despenalização da eutanásia no Parlamento, seja ela qual for. Fazem-no ao que dizem para defender a vida e acham que todas as pessoas que não alinhem com este seu dizer são assassinas. É já assim dito em rude linguagem que neste momento se apresentam as coisas em Portugal perante a possibilidade do Parlamento português vir a aprovar uma lei que defenda não obviamente o homicídio, tampouco a eutanásia como tal, apenas uma lei parlamentar de despenalização da eutanásia, que no seu sentido etimológico significa morte boa, ou boa morte, ou no sentido da antiga teologia católica, morrer em estado de graça. Despenalizar remete a decisão para cada pessoa em concreto, e só em situações concretas que a própria lei dirá quais. Mas as barbaridades que se repetem por aí a este propósito são de bradar aos céus e às pedras. A polémica não é nova, como é sabido. Já a conhecemos há anos, não sobre esta despenalização, mas sobre a do aborto. Na altura, houve 2 referendos que não deram em nada porque a esmagadora maioria das pessoas não se deu sequer ao trabalho de ir votar sim ou não à pergunta, por sinal então muito mal formulada. Depois, no segundo referendo, a maioria até votou sim, mas o resultado não era vinculativo porque não contou a maioria dos votantes exigida pela lei dos referendos. E foi o Parlamento que, posteriormente, acabou por aprovar uma lei de despenalização do aborto que passou a estar em vigor. E todos os ânimos que até então exaltadíssimos serenaram, com os bispos e demais líderes das igrejas e religiões a remeterem-se ao silêncio. O mesmo ocorre agora, quando no atual Parlamento há vários projetos de lei de despenalização da eutanásia, com grandes possibilidades de todos eles serem aprovados na generalidade e depois, na especialidade, nascer uma lei enriquecida com o melhor de cada uma das propostas partidárias. A serenidade perante o facto seria expectável, depois da vergonha que foi a quando da lei de despenalização do aborto. Mas não. O país começa a estar em polvorosa com os bispos residenciais e seus muitos acólitos a exigir um referendo, pelo menos para retardar o inevitável, dada a salutar secularidade em que vivemos e com os templos paroquiais vazios e a ser usados para outros fins. E esquecem os bispos católicos residenciais que o Estado português é laico. Ainda que depois de séculos e séculos em que vigorou o princípio clero, nobreza e povo, seja ainda muito difícil a salutar separação das águas, para cúmulo, com um Presidente da República mais papista que o Papa de Roma Imperial, a promiscuidade entre clérigos locais, agentes do Estado e autarquias é mais do que muita e só prejudica as populações mantidas politicamente alienadas que, em vez de se assumirem e aos seus próprios destinos, preguiçosamente delegam nos partidos políticos
cujos candidatos, uma vez escolhidos, cuidam dos seus próprios interesses corporativos, não das populações abandonadas como ovelhas sem pastor. Pior, como ovelhas com mercenários mascarados de pastores que escravam com dízimos e missas a granel, pagas e bem pagas. Por mim, entre o não e o sim à lei de despenalização da eutanásia, eu respondo sim. Porque, ao contrário do que fazem crer os seus opositores, a lei de despenalização da eutanásia protege muito mais a vida na sua fase terminal. Por outro lado, remete, como sempre deve ser, para a consciência de cada pessoa. Ela e só ela decide como quer o seu bem morrer, se com intolerável sofrimento terminal ou, por contrário, se a sua vida em fase terminal há de seguir o seu curso com o mínimo de sofrimento possível, o que se pode e deve chamar com toda a propriedade ortotanásia. É por aqui que eu vou. Com o meu abraço e o meu beijo de presbítero jornalista.